O livro de Daniel é um dos mais importantes, fascinantes e reveladores da Bíblia Sagrada. Um livro que mostra o tempo em que vivemos e os tempos que viveremos no final da história deste mundo. Por isso foi produzido um guia de estudos em nível mundial para ajudar a compreender melhor o conteúdo do livro de Daniel. Tanto esse guia de estudos chamado de Lição da Escola Sabatina, quanto este livro, que é um comentário aprofundado e detalhado do mesmo livro, tem como autor o Dr. Elias Brasil. O Dr. Elias é professor, doutor em teologia, PhD em Antigo Testamento e atualmente diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas Mundiais, o BRI, ou Biblical Research Institute. Dr. Elias Brasil, o que esperar do livro de Daniel em termos no seu guia de estudo, o guia que o senhor preparou, foi o autor principal? O que esperar desse guia de estudos em relação ao conteúdo do livro de Daniel para aplicação na vida prática de cada pessoa? O propósito do guia de estudos é ajudar-nos a entender o livro e tornar a mensagem do livro relevante para nós. Se eu tivesse que sintetizar, digamos, em poucas palavras, em uma frase ou duas, eu diria: este guia de estudos mostra que o livro de Daniel é o livro da esperança. Apesar de vivermos num mundo tão complexo, tão cheio de dificuldades, com tantos desafios, tanto no nível social, político e pessoal, Deus está no controle da história. E este é um ponto que o guia de estudos vai enfatizar ao longo dos diferentes lições e capítulos. É interessante, o livro de Daniel ele tem um aspecto muito importante histórico e profético ao mesmo tempo. Capítulos que tratam de questões proféticas, apocalípticas, né? Ou seja, relacionadas ao fim dos tempos, revelações de Deus, inclusive para períodos que muitos pessoas que interpretam dizem que ainda não aconteceram. O que se pode tirar de lições? O que tem sido abordado? O que o senhor ressaltou nesse livro em relação a isso? Tanto aspectos históricos quanto aspectos mais proféticos que o senhor poderia destacar para até mostrar às pessoas que vão tomando contato com esse material para elas se sentirem motivadas a ler e a estudar mais. Quando nós ouvimos falar sobre um estudo sobre Daniel, sobre o livro de Daniel, normalmente nós pensamos em Daniel 2, o sonho da estátua, pensamos em Daniel 7, Daniel 8, os capítulos proféticos. Mas o livro de Daniel é mais do que profecia. Ele é uma combinação de história, de narrativas e de mensagens proféticas apocalípticas. E estas diferentes categorias de textos, elas estão totalmente integradas no livro de Daniel. De tal forma que as narrativas de Daniel, elas preparam e ajuda um leitor a entender as profecias. Eu vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, nos primeiros versos de Daniel, já fala que o rei Nabucodonosor foi até Babilônia, invadiu a cidade, invadiu o templo, tirou os vasos do templo e trouxe para a Babilônia e colocou na casa do seu Deus. Ali você tem o ataque de um rei pagão ao santuário do Deus verdadeiro. No nível histórico, no nível narrativo. Em Daniel 8, nós vamos descobrir que agora no nível escatológico, a ponta pequena vai atacar o santuário de Deus, que é algo agora que ocorre em termos cósmicos, em termos universais, quando a força representada pela ponta pequena vai agora tentar contaminar o santuário, destruir o santuário, vai tentar destruir o fundamento do santuário, e em virtude de todo este processo agora existe um juízo no céu, que Deus vai executar através do Filho do Homem, que já foi descrito no capítulo 7 de Daniel. Então essas integrações são extremamente importantes. Um outro exemplo é que cada capítulo de Daniel começa mencionando um rei humano, um rei pagão. Interessante isso. Cada capítulo vai começar com um rei humano. Mas quando você chega no capítulo 12, que é o último capítulo de Daniel, introduz Miguel, o rei divino, que vai, de fato, defender o seu povo. Assim, Daniel começa com exílio, com destruição, e termina lá no final do livro, falando de ressurreição, falando de restauração. Interessante isso, abordagens que estão presentes quando você lê e estuda mais detalhadamente o livro. Ao longo do livro, eu procurei destacar esses aspectos ao longo do estudo, e especialmente sempre que a oportunidade aparecia de mostrar essa integração entre a narrativa
e a profecia de Daniel. Porque autores seculares e céticos dizem que as narrativas foram escritas por um autor. As profecias de Daniel são escritas por outro autor. E esse estudo, digamos, aprofundado do livro mostra que, de fato, Daniel deve ter vindo da pena de um mesmo autor. Porque tanto as narrativas quanto as profecias não são entidades ou elementos distintos, contraditórios do livro, mas eles estão integrados. Justamente eu queria mostrar, essa aqui é a capa do guia de estudos sobre Daniel, cujo autor principal é o Dr. Elias Brasil. Então, só para que as pessoas saibam, é acompanhado de um outro livro que é um comentário mais detalhado, com os mesmos títulos dos capítulos, vamos dizer assim, das lições, só que aqui tem um pouco mais de aprofundamento que não é possível fazer aqui. Ambos materiais são importantes. Sobre a historicidade do livro, o senhor falou, Daniel, esse livro foi escrito em que época? Me parece que teve trechos em um idioma, outros trechos em outro, e a vida de Daniel, ela passa por, pelo menos, 2 grandes impérios, né? Ele não é apenas um exilado de um dos impérios, mas ele acaba se tornando um homem de confiança em um outro império. O senhor pode dar um pouquinho, fala-se um pouco disso, desse contexto histórico no guia também? Sim, eu abordo isso também no guia. Ao longo dos capítulos isso vai ficando claro e vai se mostrando a importância de conhecer um pouco o contexto histórico para que a mensagem do livro se torne mais clara. Daniel, como você mencionou o aspecto histórico, Daniel, nós entendemos do ponto de vista do texto bíblico que Daniel foi escrito no período babilônico, no período do exílio de Babilônia. Então mais ou menos 6º século. Exatamente. Então, Daniel vai até a transição do Império Babilônico para o Império Medo-Persa, que ocorre no ano 539. Portanto, nesse ano Daniel ainda estava vivo, talvez bem idoso, talvez eu diria os seus 80 anos de idade por aí, mas ele ainda foi convocado pelo imperador persa para exercer uma função de conselheiro lá no Império Persa. Este contexto de Daniel no Império Babilônico, ele é extremamente importante para os aspectos éticos que o livro aborda, o livro de Daniel. Porque quando Daniel chega em Babilônia, nós conhecemos a história, isto é abordado na lição e também no livro guia, os babilônicos tentaram fazer uma espécie de lavagem cerebral em Daniel e nos companheiros deles. Processo de mudança cultural. Mudança cultural, mental, daí eles queriam dar a comida deles para Daniel e seus companheiros, né, se utilizarem no processo de treinamento como preparo para o serviço na corte. Porque, alguns autores chamam de alienação cultural. Exatamente, porque Daniel e os companheiros dele eram da classe das elites de Judá. Eles não eram pessoas insignificantes, não, no contexto da cultura da época. Provavelmente estavam relacionados até mesmo com o Palácio Real. Eram pessoas extremamente inteligentes e jovens. E era interessante para o Império Babilônico treinar essas pessoas para servir o Império e assim facilitar até o domínio sobre os povos dominados. É assim que os impérios antigos faziam. Eles treinavam pessoas daquela cultura conquistada para que se tornassem agora servidores dos conquistadores. Mas Daniel, desde o início, ele se recusa a submeter-se a esta aculturação. Inclusive o nome dele, o nome dos companheiros dele foi mudado e apesar de tudo isso, Daniel permaneceu firme. Depois os companheiros dele são provados na fornalha ardente, na cova dos leões chegou a vez de Daniel ser provado. E em todos esses passos, em todos esses processos, Daniel e os companheiros dele permaneceram fiéis. Este é um modelo para o povo de Deus no tempo do fim. Queria perguntar rapidamente sobre a pessoa Daniel. Temos o livro Daniel e temos a pessoa Daniel. Quem era Daniel? E ele realmente adquiriu uma importância muito grande dentro do Império Babilônico e depois no Império Medo-Persa. Ele realmente teve toda essa força que parece que o texto bíblico nos mostra que ele teve essa influência, esse grau de participação junto a cortes de impérios, vamos dizer assim, em relação aos judeus, impérios pagãos? Veja, Daniel é um fenômeno do ponto de vista de liderança, do ponto de vista de habilidade, tanto teológica, como também de habilidade política no bom sentido. E um modelo de integridade, porque Daniel serviu Nabucodonosor com total e absoluta fidelidade e lealdade ao monarca,
até o ponto em que isto não violava princípios bíblicos. É isso que nós vemos. É uma pessoa totalmente íntegra. E por isso ele tinha a confiança de Nabucodonosor e posteriormente ele também teve a confiança do Império Persa, o que não é uma coisa normal, porque normalmente quando um império ou um novo partido político, um novo governo assume, a tendência é eliminar os funcionários do governo anterior e pôr gente nova. E se pensarmos na história muito antiga, a conquista era muito mais avassaladora ainda. Exatamente. Então, Daniel foi escolhido pelo imperador persa pela sua integridade. E é interessante quando a gente lê atentamente o capítulo 6 de Daniel, que é justamente o capítulo que trata ali de Daniel na Cova dos Leões, diz que o rei estabeleceu um sistema administrativo. Nesse sistema, Daniel tinha uma função extremamente importante, acima dos demais. E ali diz assim que era para que o rei não sofresse dano. Em algumas versões diz assim. Ali significa o seguinte: o rei queria se assegurar da integridade da administração do império. Ou seja, ele queria impedir a corrupção. Então, Daniel estava ali justamente para ajudar um pilar de dignidade, de integridade. Então, o rei tinha este nível de confiança em Daniel. Impressionante isso, né? E há um detalhe interessante, e você tocou no personagem Daniel, e poderíamos adicionar a isso também os companheiros dele. E a gente pode se perguntar por que essas histórias? Por que a história de Daniel na Cova dos Leões e o livramento miraculoso de Daniel? Por que a história de Daniel e os companheiros, a história dos companheiros de Daniel na fornalha? Sim. Essas histórias não estão aí simplesmente por uma questão aí de nos informar o que ocorreu naquele período. Essas histórias estão aí por uma função muito importante. No final do livro de Daniel, o autor de Daniel, o Daniel mesmo, né, vai falar sobre o povo de Deus no tempo do fim, que será perseguido, que vai ser purificado, vai ser embranquecido pelas perseguições e vai permanecer fiel a Deus. Daniel e os companheiros mostram que isso é possível, porque foi este o papel deles no Império Babilônico e depois no Império Persa. Fidelidade absoluta a Deus. Então, Daniel e os companheiros dele são uma espécie assim de modelo, um tipo do povo de Deus vivendo no tempo do fim, que mesmo com as perseguições vai continuar sendo fiel a Deus. O ponto central dessas histórias não é que Deus livrou os companheiros de Daniel da fornalha, não é que Deus livrou Daniel dos leões, isto é secundário. O ponto principal dessas histórias é mostrar que eles permaneceram fiéis, mesmo. É a atitude deles que é ressaltada. A atitude deles, mesmo diante do risco de perder a própria vida. Maravilhoso. Eu falei sobre esses guias aqui, o guia de estudo principal, que é encontrado, está disponível no site da Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br, tanto esse material quanto esse comentário adicional, vamos colocar dessa maneira, mais aprofundado, disponíveis. Então a pessoa entra, acessa, adquire e é altamente beneficiado pela leitura e pelo estudo. Por um estudo de um livro que trata, evidentemente, também de questões relacionadas à sucessão de impérios trazidas para o contexto de Daniel por meio de visões da parte de Deus e que mostram um controle de Deus em relação à história. Daniel tem muito forte, eu sei que não é só isso que é abordado, mas os capítulos 7, capítulo 8, capítulo 2, sobretudo, falam desse controle que Deus tem sobre a história e de como Deus vai dar essa revelação para os seres humanos por meio do livro de Daniel, né? Sim, eu diria que do ponto de vista teológico, talvez o grande centro, o grande foco do livro de Daniel é mostrar que os eventos da história humana, elas não ocorrem ao capricho de eventos políticos ou da vontade de imperadores, reis e presidentes de diferentes países. Não. A história humana, ela marcha ao ritmo do propósito divino. Perfeito. Então, até mesmo as coisas negativas que ocorrem, elas estão debaixo desta soberania de Deus. Porque o livro de Daniel, de fato, ele se abre de uma forma assim muito negativa. E a gente às vezes se pergunta por quê, mas é justamente por este propósito teológico. As primeiras palavras de Daniel é dizendo que o rei Nabucodonosor foi lá e invadiu o Judá,
foi a Jerusalém, tirou os vasos do templo e trouxe para a Babilônia. Uma ruptura Extremamente negativa. muito grande. Jerusalém é a capital onde estava o templo, é ali a sede de governo do povo de Deus. Por que isso ocorreu? Uhum. Mas em seguida Daniel vai dizer, Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor. Agiu aqui. Havia um propósito tão divino Deus entregou. por trás. Tudo o que Nabucodonosor fez, o que ele de fato pensava que era com suas próprias forças, foi porque Deus permitiu. Então esse é o ritmo de Daniel. É a maneira como o livro se desdobra até o final do livro, quando termina falando da ressurreição. No final da história, Deus diz para Daniel, isso, através do anjo, olha, vai, descansa, porque no final tu vai te levantar para receber o teu galardão. Daniel e Apocalipse são livros que se complementam, que se apoiam, que cooperam um com o outro. Um é revelado com mais profundidade. Aquilo que a mensagem de um tem é aprofundada no outro. São dois livros que se complementam de forma perfeita, né? Talvez uma das diferenças entre um e outro é que o Daniel, obviamente, é mais curto, são 12 capítulos, Apocalipse é 22. O livro de Daniel foi dado ao profeta e Deus disse, tu vais selar esse livro agora até o tempo do fim. E aí, no tempo do fim, vamos abrir e vamos entender o que justamente passa a ocorrer a partir do reavivamento dos estudos de Daniel, que ocorre aí no século XIX. A partir daí há um reavivamento no estudo de Daniel e o livro é aberto, os nossos pioneiros começam a estudar, a entender as profecias. E do livro de Apocalipse não é dito isso. O livro do Apocalipse já foi dado já para explicar Daniel e complementar e apresentar outras profecias que vão além de Daniel no certo aspecto. Mas Daniel cobre até o final da história humana. Apocalipse também vai até o final da história humana. Exceto que Apocalipse entra em alguns detalhes que Daniel não entra. Mas Daniel, eu diria, é indispensável para quem quiser entender o Apocalipse. Queria que o senhor deixasse uma mensagem final, doutor Elias, para aquela pessoa que vai se debruçar sobre esse guia de estudo, vai lê-lo, vai estudá-lo, vai anotar, vai fazer as conferências com a referência bíblica. Que sugestões, que pedido que o senhor faz a essas pessoas que vão estudar o guia de estudo? Eu diria que o primeiro ponto é ler este livro, ler a Bíblia cuidadosamente. Porque às vezes a gente lê muito sobre a Bíblia, a gente lê bons livros sobre a Bíblia, mas a gente não lê a Bíblia mesmo. Então vamos ler a Bíblia, ler o livro de Daniel. E uma vez que você leia o livro de Daniel, conheça o fluxo da narrativa de Daniel, das histórias, das profecias de Daniel, aí você vai ao livro, vai ao guia de estudo e você vai ter algumas dúvidas solucionadas. O seu horizonte vai se abrir. Portanto, leia o livro, leia o guia de estudos, leia a lição que foi preparada para ajudar você a entender o livro de Daniel, mas acima de tudo entenda que o livro de Daniel é parte das Escrituras Sagradas. O livro de Daniel nos fala de esperança, o livro de Daniel nos diz que o mal um dia terá fim, porque Deus está no controle da história humana. Quando tudo parece perdido, há uma luz no fundo do túnel. E esta luz é a revelação de Deus que, através de Daniel e outros livros, nos diz, ainda existe esperança. Doutor Elias Brasil, muito obrigado, autor principal do Guia de Estudos sobre Daniel. Que você que está vendo esse material, que vai tomar tempo para estudar, possa fazer bom uso, tenha um bom estudo, faça sempre com oração, sempre suplicando a Deus que mostre aquilo que já está revelado para que você possa aplicar na sua vida, isso possa fazer sentido para você no seu cotidiano, no seu crescimento e no seu desenvolvimento espiritual. Bom estudo, bom proveito desse guia de estudos sobre o livro de Daniel.